No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tipo de padrão de relacionamento que é um dos mais difíceis de vivenciar. Por exemplo, você tá num relacionamento saudável, ele é normal, ele te faz bem, porém ao invés de você se sentir segura nesse relacionamento, ele faz com que você se sinta ansiosa, tensa, desconfiada, ache que alguma coisa de errado tá acontecendo, ou como se você sempre estivesse esperando o pior, como se a todo instante você quisesse confirmar uma crença de que não é bem assim. Essa pessoa tá me enganando, não é normal isso que tá acontecendo, eu nunca vivi algo assim. E aí você acaba se prejudicando dentro desse relacionamento, sem nem perceber, é claro, isso tudo de forma inconsciente. No vídeo de hoje, que faz parte de uma série que eu estou fazendo aqui no canal, eu já falei sobre o apego ansioso, o apego evitativo, e hoje a gente vai falar sobre o apego desorganizado, que é justamente aquele tipo de apego que acaba sendo uma experiência quase que conjunta do ansioso com o evitativo, porque ao mesmo tempo que você sente uma necessidade de ter uma relação de afeto, uma troca, ao mesmo tempo você tem muito medo quando isso ocorre, não consegue sustentar essa relação, porque fica difícil demais. E hoje a gente vai entender por que fica difícil. Como psicóloga de mulheres, eu já escutei muitas histórias, e esse estilo de apego, que é o desorganizado, ele costuma gerar muito sofrimento. Ele faz com que você deseje uma relação saudável, mas quando você consegue estar ali, você não se sente bem. Você não consegue investir naquela relação e não consegue tirar frutos positivos dela. É como se você vivesse em estado de hipervigilância, sabe? Sempre buscando alguma coisa de errado, de inadequado, tentando interpretar sempre da pior forma possível alguma atitude. E é claro que isso vai desgastando, né, a relação ao longo do tempo, e infelizmente você não consegue vivenciar aquilo que é bom pra você. Então imagina, tu conhece uma pessoa super bacana, respeitosa, gentil, né, não é de joguinhos, você vê que aquela pessoa, ela é constante, ela é estável, ela se mostra disponível emocionalmente, se mostra interessado em estar ali com você. Ela não cria nenhum tipo de confusão. E ao invés de você se sentir bem, se sentir segura nesse vínculo que você tá criando com essa pessoa, acontece algo totalmente ao contrário. Você começa a pensar assim: ah, será que é um personagem? Será que ele tá me enganando? Acho que não vai durar pra sempre, é só no começo que ele tá agindo assim, depois ele muda. E aí começa a se questionar ainda, sabe? Será que eu tô me entregando demais? Ou será que eu tô sendo muito emocionada aqui? E aí começa a repercutir de forma muito negativa, de causar angústia, ansiedade, tensão, até um excesso de preocupação. E é justamente isso que acontece com as pessoas que vivenciam esse estilo de apego, o desorganizar. Ele costuma se desenvolver nas primeiras relações que a gente tem na nossa vida, lá na infância, com nossos pais, os nossos cuidadores iniciais. Aqueles que deveriam oferecer uma proteção, segurança, também são a fonte de ansiedade, de angústia, de medo, de tensão. Então a gente vai crescendo de forma desorganizada e confusa, porque ao mesmo tempo esse lugar é o que me traz segurança, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar porque às vezes ele me traz angústia. Então essa criança, ela vai aprendendo uma lógica muito confusa sobre isso. Eu preciso daquela pessoa para me sentir segura, mas ao mesmo tempo é essa pessoa que desperta medo. Digamos, aquela pessoa me faz bem, ela me traz segurança, mas ao mesmo tempo ela pode me provocar medo e angústia. Isso cria um conflito interno muito difícil. E na vida adulta, isso reverbera nas relações em geral com as pessoas, mas principalmente nas românticas. E aí, para se proteger, você se fecha, ou você desgasta a relação ali de uma forma que não tem como seguir e sustentar esse vínculo, porque você entende que estar ali, amar aquela pessoa, é perigoso, ou ao menos parece perigoso. E uma das coisas mais perigosas que eu vejo nesse tipo de apego é que ele não vai saber diferenciar de forma clara o que é saudável e o que não é. Isso tá muito confuso dentro da mente dessa pessoa. Então, talvez ela pode estar vivenciando uma relação super difícil, complicada, às vezes até abusiva, e não percebe, porque ela não sabe essa diferença. Porque ela cresceu em ambientes instáveis, inseguros, que às vezes são bons, então é meio que naturalizado. O caos, ele vai parecer familiar, e essa pessoa vai sentir que tá tudo bem, que é assim mesmo. Diferentemente quando é uma relação saudável, respeito, que traz segurança, tem uma preocupação ali com
conexam o teu emocional, que tem um vínculo seguro, vai fazer com que você sinta que algo estranho tá acontecendo, porque é estranho mesmo, porque é algo diferente do que você sempre viveu na tua vida, infelizmente. Não existe aquela coisa de, você tem dedo podre, meus relacionamentos sempre dão errado, ou, eu sou culpada, eu que não escolho certo. Não é assim. Se a gente faz isso, a gente acaba se responsabilizando por atitudes que não são nossas. Então, mesmo que você tenha esse estilo de apego, quem controla o que o outro faz é ele. Se ele vai te tratar bem, se ele vai te respeitar, se ele vai respeitar os teus limites ou não. Não tem a ver com você. Porque você pode ter esse estilo de apego e se a pessoa é saudável, ela vai perceber que você tá adoecendo, que você tá agindo ali de forma mais ansiosa e vai ser acolhedora, compreensiva, ou simplesmente ela vai ter uma conversa e vai se afastar. E se é uma relação abusiva, aquela pessoa vai se aproveitar dessa vulnerabilidade tua. Então, não é que você escolheu errado, é que infelizmente no teu caminho apareceu alguém que quis se aproveitar de você. Mas voltando aqui à questão desse estilo de apego, eu quis trazer isso pra você não acabar se culpando, achando que você tem um problema, porque a função aqui do vídeo é fazer com que você tenha mais informação, entenda mais, possa identificar sinais e jamais se culpar, né, por algo que não foi você que escolheu, porque lá na infância não foi você que disse, me trate assim, me trate assado. Não, você foi só experienciando essas coisas ao longo da vida. E aí você foi se moldando a partir disso. E o que a gente faz na vida adulta é olhar para essas questões, identificar se faz sentido na nossa vida e a partir disso agir de forma mais consciente, sem agir tanto no automático, para não repetir justamente esses padrões que nos adoecem, que nos fragilizam e impedem que a gente tenha relações saudáveis, que é o que a gente merece. Então pode ser que, se você tenha esse estilo de apego, você ache que é estranho uma relação tranquila, uma relação onde não tem altos e baixos, onde não tenha brigas, conflitos, muita intensidade, quando é estável. Isso pode te causar estranheza. E não necessariamente algo com a relação tendo errado, mas a forma que você tá vivenciando aquilo, porque é algo novo. Enquanto você tá numa relação que é instável, que tem esses altos e baixos, que tem toda essa tensão, essa energia, talvez ali, mesmo que a relação não seja saudável, mesmo que na maior parte do tempo nem te faça bem, mas é comum, é familiar. Então você acaba ficando ali, mesmo nessa relação, às vezes, que te machuca. E aí você fica esperando que em algum momento vai ficar bom, em algum momento vai melhorar. E não fica. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer também é a questão da perspectiva de gênero, porque não tem como a gente olhar pra isso sem entender uma mulher, como ela é vista na sociedade, como ela internaliza, como ela entende as coisas. Tem dores que são coletivas, que toda mulher passa, ou quase toda. Desde muito cedo, a gente aprende que amar é se esforçar, é insistir, é suportar. Então, que a gente tem que compreender, que a gente tem que esperar aquele cara mudar, ou que essa é a minha chance, eu preciso investir nessa relação, senão eu tenho que começar tudo de novo com outra pessoa. E aí, mesmo que ali não seja bacana, você permanece. Isso é muito perigoso, né? Porque vai nos desgastando, a vida vai passando, os anos vão passando e a gente tá perdendo a nossa identidade, às vezes os nossos sonhos vão sendo deixados de lado, porque a gente tá investido não na gente, nos nossos projetos, mas na relação, às vezes até na outra pessoa. E esquece, infelizmente, do mais importante, que é o teu desejo. A gente cresce aprendendo que a gente precisa se adaptar. Então imagina você ter esse estilo de apego, ser mulher, encontrar com uma pessoa que não tem um perfil saudável. Imagina o estrago emocional que isso dá. E eu sei porque eu já acompanhei casos assim, então é muito difícil. Por isso que a gente precisa estar atenta. O que tá acontecendo na nossa vida? Qual papel eu ocupo nessa relação? Que função isso cabe em mim, na minha vida? Porque senão, infelizmente, é fácil da gente sair do caminho que é o mais importante na nossa vida. O centro da nossa vida precisa ser a gente. Então, como eu tava dizendo, vai ser comum essa adaptação pra gente. E não porque você tem algum problema, que você tá querendo sofrer ou tá se auto-sabotando. É uma coisa que eu acredito, né? Autossabotagem. Porque tudo que a gente faz, por mais que no final, lá, no resultado final, não seja algo positivo, não seja saudável pra gente, o intuito, a intenção é sempre prazer e bem-estar. Tudo que a gente faz é em busca disso. Mesmo que, pra outra pessoa, nossa, que absurdo, claro que isso não vai te fazer bem, não tá te fazendo bem, você tá numa relação aí que não é sadia. Mas eu acho que em algum momento aquilo vai ser sadio, ou que eu preciso fazer determinadas coisas pra mudar esse cenário.
porque eu acho que é assim mesmo, que é o que eu mereço. Porque onde existe amor, onde existe respeito, limites estabelecidos, não é algo comum. Então, ao invés de acender o alerta quando eu tô num risco real, que é uma relação que tá me adoecendo, o sinal de alerta aparece quando eu tô numa relação saudável, num apego desorganizado. Imagina o que pode causar isso na vida de uma pessoa, porque ela não consegue manter, sustentar vínculos sadios, né? Porque isso não é normal pra ela, soa como perigoso, soa como algo angustiante. Por isso que a gente precisa olhar pra isso. Agora eu quero te falar que se você se identificou com esse estilo de apego, calma, não precisa achar que, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Não. Ele não é uma sentença. Esse estilo de apego, ele foi desenvolvido. O que quer dizer isso? Você aprendeu. Então, assim como você aprendeu esse, você pode aprender outro, que é o apego saudável, o apego seguro, que a gente chama. E na terapia, a gente vai fazendo justamente essa costura, sabe? Com a tua vida, com aquilo que você interpreta, com as tuas emoções, e aí alinhando com os teus comportamentos. Pra o quê? Pra você identificar que tá indo por um caminho e decidir parar e pensar, não, eu não preciso mais agir assim, eu não preciso repetir esse padrão. Eu posso construir novas referências de relações, né, de vínculos pra mim. A gente vai criando recursos emocionais, construindo novas formas de se relacionar. E como que a gente faz isso? Se conhecendo, entendendo quais são os seus limites, que tipo de apego você desenvolveu ao longo da tua vida e como que isso afeta as tuas relações, o teu comportamento, como você sente, como você interpreta as situações. Tudo isso a gente vai através do autoconhecimento se desenvolvendo. E aos poucos você vai entendendo que se sentir segura, se sentir tranquila, não necessariamente é um tédio ou é uma relação ruim, uma relação fracassada. Não precisa existir aquela tensão, aquela energia a todo instante para mostrar que aquilo é bom, para te fazer feliz. Você pode vivenciar um amor tranquilo também, um amor estável, sem altos e baixos. E as relações saudáveis, elas podem também ter uma profundidade tão intensa quanto essas outras. Só que ao invés dela te gerar uma angústia que te limita, que te aprisiona, que gera uma dependência emocional, ela vai te gerar crescimento, desenvolvimento, bem-estar. E não vem para suprir uma falta, uma necessidade. A pessoa está ali, você está naquela relação porque simplesmente você deseja e não você precisa. É muito diferente. Você está numa relação porque você quer, porque você escolheu, ou você está numa relação por dependência, por carência, por medo, enfim, diversas outras coisas. E agora, antes de terminar o vídeo, quero deixar para você fazer algo que pode te ajudar ainda mais a entender esse estilo de apego. Comece a perceber, a observar um pouco mais como você age nas tuas relações. Por exemplo, na próxima vez que você sentir vontade de se afastar de alguém, por exemplo, você tá conversando com alguém ali, tá percebendo que é uma pessoa bacana e tal, mas sentiu uma necessidade de se afastar. Tenta não tomar nenhuma atitude impulsiva, imediata, assim, já tomar uma decisão, ou se jogar na relação, ou descartar totalmente a pessoa. Procura observar mais o que aquilo tá gerando em você. Por que você tá respondendo da forma que você tá respondendo. Então você vai poder perceber se aquilo que você tá sentindo é realmente aqui no presente, tem a ver com aquela pessoa, com esse vínculo mesmo, ou tem a ver com a minha história e eu só tô repetindo esse mesmo padrão de resposta que eu sempre tenho nesse tipo de vínculo. Claro que é uma pergunta que não vai resolver a tua vida inteira ou descartar padrões, mas ela cria uma pausa e talvez é nessa pausa que você pode começar a se entender um pouco mais e ter mais controle sobre as suas ações e com isso mais autonomia emocional. Agora eu quero saber, tem algum momento aqui desse vídeo, nas características que eu trouxe, que você se identificou com esse estilo de apego, apego desorganizado? Já escreve que eu quero saber. O próximo vídeo, mais esperado, eu acredito, né? Porque a gente falou do apego ansioso, do evitativo, esse o desorganizado, e o último que a gente vai falar do apego seguro, né? Aquelas pessoas que conseguiram ser premiadas de desenvolver esse estilo de apego, o apego seguro, que é aquele saudável. Então já se inscreve aqui no canal para não perder esse próximo vídeo. Tchau!